Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Convosco, epá, a gente já não existe há muito tempo. Sol Joel e Sol Tiago. Saudades, saudades, saudades. Como é que é, meu Está amigo? bonzinho? Tudo a andar. Tudo a andar e consigo. Pronto, também. Dentro de alguns granéis em que me tenho envolvido, tu sabes, a gata já teve quase a patinar, mas ainda se mantém forte. E o carro também anda a patinar. Mas o tipo diz que sabe o que é que o carro precisa e que o arranjo é rápido. Deixa ver. E já perguntaste, se calhar o teu mecânico também sabe o que a gata precisa. Ah, se calhar. Tenho que ver, se calhar é uma marca de óleo especial. Exato. Ok, resolvido. Mas a gata então já escutou 6 das 7 vidas. Já está mesmo. Pá, eu acho que ela já vai na nona, mas, mas pronto, mas pronto. Ai, ai. E Olha, muito então? frio para aí. Epá, está frio, está desconfortável. Para nada, é Sento inverno, no, faz parte. Ainda há bocado estava a ler e, pois, tu adoras, mas a cena de me sentar a ler começa a ficar, estou parado, né? Começa a ficar cheio de frio, irrita-me profundamente. Ontem, já não sei, estava a ler de luvas, eu tenho daquelas luvas sem os dedos, estás a ver? É. Só para ter as mãos quentes. Epá, é verdade que ler com frio é chato, mas eu acho que ler com calor é bem mais chato, mais sticky. Ahm, não sei o que te diga, eu acho que prefiro, mesmo assim, prefiro o calor ao frio. O Pronto, frio eu não. irrita-me. Eu não. O frio irrita-me. É que eu acho que com o calor eu consigo dormir, mas se eu tiver, por exemplo, os pés gelados, é impossível dormir. Ninguém consegue dormir com os pés gelados. Eu não acredito que alguém consiga É dormir com uma os bota pés de gelados. malha ou uma Pois, meia exatamente. montanha. Não te acontece, às vezes, à meia da noite, ou seja, eu já sei, não ponho as meias, mas depois estou meia hora na cama às voltas, porque estou com Não. preguiça e fechar as Normalmente meias. não é os pés, ou é essa área que me puxa a roupa e eu acordo completamente gelado, Ai, mas horrível. isso pronto. O que é que tens Olha, visto? o que é que eu tenho visto? Não tenho visto assim nada de especial, quer dizer, temos visto algumas coisas, mas não nada de muito memorável. Mas se calhar um filme da Amazon Prime, que é o Argentina 1985. Ouviste falar? Não. Fala-se que pode ser um dos vencedores do Oscar para melhor filme estrangeiro. Ok. Epá, eu não acho que seja um grande filme no sentido cinematográfico da coisa, mas é uma grande história, é uma história que merece ser apresentada, ser filmada. Essencialmente, a Argentina passou por uma ditadura no final da década de 70 e no início da década de 80. E o filme aborda os primeiros julgamentos, ou o primeiro julgamento para com os criminosos, que normalmente estavam, a maior parte deles, na chefia militar. Aliás, Uhum. há corpos hoje que ainda não apareceram, há gente que perdeu familiares que não sabe onde é que eles estão. Desde corpos atirados ao mar até corpos desfeitos e espalhados pelo deserto de Atacama. Portanto, são muitas as histórias e são muitos os relatos. Portanto, é um filme que aborda, por um lado, o primeiro julgamento, mas também todas as dificuldades que as pessoas que foram para a frente com o julgamento, tanto na investigação como na acusação, as dificuldades pelas quais elas passaram e qual foi o resultado. Pá, eu continuo a dizer, não acho que seja um grande filme do ponto de vista cinematográfico, mas é um filme de tribunal, essencialmente. É um Ok. filme que Mas vale é, a pena. é verídico? É baseado em Sim, factos sim, sim, verídicos? sim, 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 Ok. sim. Ok. No final eles dão-te algumas fotografias Ok. e alguns dados sobre algumas daquelas pessoas. Ok. E olha, por Obviamente acaso, que em termos de realidade, é uma realidade que está mais longe de nós, nós não conhecemos aquelas pessoas, mas acho que é uma ideia interessante para a memória e até para os tempos que a gente passa. Portanto, não só para a memória dos argentinos, mas também para a memória de nós que achamos que está tudo bem, está tudo ok, ou que ficamos muito chocados com a invasão da Rússia na Ucrânia.
Portanto, nem tudo esteve bem no século XX. Nós é que normalmente nos resguardamos na Europa. Diz isto, desculpa. Ias dizer Uhum. qualquer Bem, sim, e no século XX, o início do século XX não foi propriamente. Mas não é o Não foi- início. Tu tens várias guerras no mundo inteiro de 50 ou de 60 para a frente. Só que nós Pois, é normalmente verdade, falamos somente da Europa. Mas é verdade. tens todas as revoluções na América do Sul, tens guerras civis em África, tens guerras civis ou não na Ásia, tens a invasão dos Estados Unidos, a invasão que não é bem uma invasão, mas no Vietnã, quer dizer, não tens próprio, tens as revoluções, incluindo a Revolução Chinesa e toda a repressão. Portanto, não foi só a ideia que a gente tem é que depois de 45 não se passa nada. Não é bem assim. Não é Não, bem. sim, passou-se muita coisa. Mas como a primeira metade do século, juntando a isso, ainda tiveste a pandemia, né? Ai, parvoíce. Ah, depois da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra. A depressão, Ah, 29, não, não, mas a pandemia espanhola, a gripe espanhola. espanhola. Sim, e A gripe tiveste a espanhola, guerra civil espanhola. exatamente. Sim, 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 tiveste. Foi, foi realmente um século cheio de acontecimentos. Mas ia dizer, também estou a ver uma coisa da Amazon que curiosamente pega, não é nada histórico, mas pega novamente nos nazis e nos judeus e na eterna luta. Estás a ver o Hunters. Yeah, eu estou a ver o Hunters. Eu ainda não tinha visto e fui à boleia do e da Sara que estavam a ver e disseram que estavam a gostar. E gostei e estou a gostar. Já vou no terceiro episódio. Tanto que o primeiro episódio eu gostei imenso. Pois nós só Gosto. vimos o primeiro episódio logo quando saiu e não avançamos. Eu estou a gostar. Estou a gostar. Achei demasiado histriónico. É, sim, pá, para mim está tudo certo. Eu gosto, gosto, gosto Achei daquele demasiado universo. over the place. Sim, Acho sim, que devia sim, ser um sim, bocadinho mais comedido. sim, sim, mas é isso acho que também é isso que me faz gostar, Não é? gostar da série. É mesmo aquela coisa tipo, vamos com tudo. É, e estou a gostar disso. E leituras, alguma coisa que andes a ler? Tenho uma coisa estranha, provavelmente para alguns dos que nos ouvem, mas eu sou, não sei se já discutimos isto, mas eu sou muito esquisito com as minhas leituras de manga, porque normalmente, Tens de ser esquisito com alguma coisa também. não, eu não sei se tu vês ou se lês, se já leste mangas ou mangás, ou se costumas ver animes. É raríssimo. Eu depois do Samurai X, O meu problema é sempre o humor demasiado excessivo ou as personagens dos cómics reliefs que eles têm, que acabam, mesmo quando a história é muito séria, acabam por dar assim um tom mais parvo à coisa. E normalmente isso acaba por me desviar um pouco. Mas tenho andado a ler algumas coisas um bocadinho mais sui generis, ou pelo menos mais adultas. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu ando a ler é isto. É a coisa mais Esse, parva do mundo. não, esse está na Netflix ou na Amazon, está num deles, a Eu acho série que já disso. tive na Netflix, mas acho que já não tem. Já não Eu está? tenho os primeiros 4 volumes. Mas isto Estou é a muito par, estou a parvo, par. mas ao mesmo tempo é muito bom. Ou seja, é uma série que está muito bem desenhada, que tem um humor assim meio adolescente, mas que brinca e que acaba por trocar todos os. Já agora, para quem não está a ver no YouTube, os É livros o que o One Tiago Punch Man. mostrou, é o One Punch Man, One que era Punch uma Man. série que pelo menos até há pouco tempo estava no Netflix, eu lembro-me de passar por ela. Eu ainda vi um ou dois episódios e aquilo não me chamou a atenção, mas depois acabei por ler muito.
Pá, e eu não sei se tu és do tempo da Liga da Justiça Internacional. Foi uma versão da Liga da Justiça escrita nos anos 80 que era Eu com não. muito humor. Era com muito humor. E era um humor parvo mesmo. E isto tem muito humor parvo. Uhum. Às vezes até tem humor inteligente, mas normalmente é humor parvo. Epá, e neste momento em que a gata perdeu 7 ou 8 vidas e em que eu não tenho muita capacidade para ler grande coisa, estar a ler uma coisa destas que mais uma vez está muito bem, aliás, está demasiado bem desenhado para aquilo que é, mas por isso é que tem piada, sabes? Mas pronto, One Punch Man, se Não, alguém. mas já agora, é assim, quem me falou nisso por acaso foi o Daniel, o teclista É. da banda. Ele adora, ele estava fixado nisso do One Punch Man e ele estava-me a contar a narrativa e eu acho brutal. Ou seja, é um gajo que não tem um competidor à altura porque ele Não, ganha a toda a gente estás num mundo em que com há um uma único murro. associação de heróis, ou há várias. Portanto, são ligas. Tens os heróis Z e depois tens os heróis série A. E há um tipo que não tem nada para fazer, que não tem grande vontade ou grande. Claro, o termo é não tem grandes sonhos na vida, mas quer ser herói. E então treina durante muito tempo afincadamente para ser um grande herói. E é um tipo que com um murro, por isso é que é o One Punch Man, com um selo, com um soco, consegue ganhar a qualquer adversário. Pá, e a piada é um bocado esta, porque brinca com todas aquelas ideias de séries de super-heróis, e depois Yeah. há uns que são muito famosos e são tidos como muito fortes e na realidade acabam por não ser. E ele é simplesmente um tipo que está marimbando para a coisa, mas quando tem que dar um selo, dá um selo. Tem muita piada, É tem muito muita bom, piada. muito bom. Mas olha, Olha, por uma coisa. falar em piadas, o que é que nos traz Diz. aqui? Não, sabes, eu estive a pensar e tenho uma sugestão para fazer a ti e a todo Portugal, na verdade. Eu estive a pensar muito afincadamente nisto que eu te estive a dizer, ou seja, não foi uma ideia que eu tive em 15 minutos, né? Pensei Aham. pelo menos 17 ou 18 minutos acerca disto. E é o seguinte, eu acho a bandeira portuguesa pouco inclusiva. Porque se tu pensares bem, malta que é daltónica não consegue identificar as cores. Portanto, o que eu sugiro, Acho que o teu o que eu problema é sugiro, esse. Sabes que a bandeira espera, espera, portuguesa é a espera. bandeira de um partido. Espera, exato, exato, exato. É Mas pior isso, bom, ainda, é pior ainda. mas Era isso, como se nós mas tivéssemos a bandeira isso do ainda é como PS ou do, outros, P, Tiago. ou do PSD. É pior ainda. Isso ainda é como outros, Tiago. A questão é, claramente não se está a pensar nos daltónicos neste país, Não, e eu este não é proponho o futuro. voltarmos à anterior, que era azul e branco. Pronto. E ainda assim, e o que eu acho é que este não é o futuro que eu quero para os meus filhos, para as minhas filhas, neste caso. Não é esse o futuro que eu quero para elas. Eu quero uma bandeira a preto e branco, porque acho que é muito mais inclusivo. Acho que dificilmente vou ofender alguém. E pronto, eu acho que está na altura de pensarmos isto, porque, Não sei se pá, porque ofendes com a é a bandeira. altura. É a Falta da altura. tecnologia, tu metes com uma bandeira a preto e branco. Acho que não, sabe? Pronto, é a minha sugestão. E é isso, é isso. Não sei o que é que tu achas acerca disso, mas é o que eu tenho para trazer. Ok, o Joel está a trazer isto porque o Dino Santiago propôs uma alteração à letra do hino e, desculpem a expressão, mas vai para a tua terra. Essencialmente é este o resumo de 57 mil comentários. Na... Ok. Não, calma, Estava calma, calma, assim, calma, wow, that was calma, fast. não, não. Foi este o Sendo que a resumo de terra do, 50. sendo que a terra do Dino é a quarteira, portanto. Não, mas a partir do momento em que o Dino não é caucasiano, ele é enviado para a sua terra por toda a gente que discorda dele. Exatamente. E é a coisa É mais, isso. mais sã e argumentativa que alguns conseguem fazer. Exato. Eh, Joel, tu que és músico, o que é que achas do hino nacional, tanto de letra como de música? Repara, eu acho que a questão.
Pronto, isto depois foi engraçado, foi uma semana engraçada porque a minha primeira reação àquilo é eu estou por um fio já com. Tudo tem que ser uma guerra cultural, não é? Ou seja, Uhum. já não chega às guerras culturais, que realmente têm que ser guerras culturais, mas tem que estar sempre a mandar gasolina para atear mais o fogo. E esta então irritou-me profundamente Estás a propor quando, o gasolina para hino? Não. olha, por exemplo, irrita-me profundamente este estado de todos temos de defender todas as causas e quando uma causa deixa de, já muita gente apoia, eu vou arranjar uma causa nova, Uhum. para Sim, mas falar. isto é uma E o que eu ideia que senti, nos últimos anos tem sido trazida à baila. sim, nos últimos anos, quando diz nos últimos anos, acho que a última vez, pelo que estive a ler também, foi em 97 que alguém falou, portanto foi há Olha que eu 25 achava que anos tinha atrás. sido mais tarde, Acho que foi mais em 97. recentemente. Que já agora, pronto, isso não sei, não falei pessoalmente com o Dina acerca disso, mas todas as ideias que ele trouxe eram ipsis verbis o que o outro senhor tinha trazido em Sim. 97. Portanto, Uhum. a ideia não é a original, ah, Sim, mas, não. mas a causa para mim nem é essa. Acho tonto, não percebo porque é que se traz isso. O argumento de é isto que queremos dar às nossas crianças, é algo que, porque é muito bélico, é algo que simplesmente. É o ah, hino. E todos os hinos nacionais estão de alguma forma Exato. datados nas suas. E depois ainda veio, eu mandei-te até o artigo, houve vários, né? Uns a favor, outros contra, né? Hum, Veio o Daniel Oliveira com as suas opiniões que eu muitas vezes tendo a discordar, e este também tendia a discordar que aquilo não era nada sem sentido, realmente o nosso sim não faz, já não faz sentido, já não é atual, mas uma das opiniões que eu ouvi que realmente faz mais sentido para mim é que o hino, na verdade, não tem que ser bonito ou feio, é um símbolo. A questão hum, é um sim. símbolo do país, tal como tu estavas a dizer da bandeira. A bandeira realmente estava associada a um partido Não político estava e associada, era a ficou, bandeira de um partido, ponto. tal como o hino Foi, surgiu numa foi. altura em que andávamos lá à bulha com os britânicos, certo? E isso tudo. Mas são símbolos que ficaram e que se tornaram parte de nós. E de repente achar esta ideia que pode-se pegar em símbolos e desfazer-se os símbolos sempre que um símbolo deixa de nos dizer muito E fazer uma atualização. ou, e fazer uma atualização é uma coisa que eu acho estranha. Sendo que eu até nem não sou um defensor que não se mexe se é tradição, não se Uhum. mexe. Também não é esse o ponto em que estou. Aliás, nós Sempre até, reformanda. exatamente, nós até como reformados e protestantes que somos, dificilmente essa seria a nossa posição, que Uhum. a tradição é que manda na nossa vida. Uhum. Portanto, não é daí claramente que, É. que a gente vem. Mas simplesmente para mim foi só um motivo de irritação. Acho que hoje em dia toda a gente tem que pegar em um tema que seja para vir mostrar tudo aquilo em que realmente é superior aos outros e quão mais iluminado que é que os outros e Uhum. quão o futuro seria melhor se a gente seguisse as ideias que elas têm para o mundo. E isso é uma coisa, é uma coisa Uhum. que mexe comigo. O que é que eu acho do nosso hino? Pá, sinceramente, eu gosto do nosso hino. Se calhar porque sempre foi o nosso hino e gosto do nosso hino. Sei de pessoas que odeiam o hino. Acho um hino bonito. Sinceramente, acho um hino bonito. E acho que, na verdade, o hino só o cantei. Nunca o cantei na escola. Só o cantei antes dos Jogos de Portugal. Portanto, para mim está bom. Não preciso mais. Ok. Não, eu acho que aqui tenho as três opiniões. Sim, não e Whatever. porquê. Não, repara, tu há bocado, e é uma coisa que eu acho que a gente até tinha falado, mas o hino e a bandeira como símbolos. Uhum. Mas eu sinceramente não vejo nem, bem, vejo mais a bandeira do que o hino, mas não faz parte da minha identidade enquanto português. Ou seja, não é uma coisa de asiado fora. Sei o hino, reconheço a importância do hino no sentido histórico,
e até no. Acho que a própria letra acaba por transmitir. O Daniel Oliveira tem uma opinião com a qual eu até tendo a concordar, mas como eu sou cínico, acho que até faz sentido que seja a letra do hino. Ele diz que o hino acaba por ser uma visão pessimista de quem nós somos, mas eu acho que é uma visão claramente real, ou seja, é a visão de um povo que já foi grande e que não sai da cepa torta. Nesse sentido, eu até acho que é um hino que nos cai bem enquanto povo. Mas, repara, a questão da identidade, e nós temos falado e vamos falar muito de identidade. Eu não me identifico enquanto português por causa de um hino. Ou nem sinto de alguma forma. Aquilo que tu estavas a dizer, eu até acho que é mais interessante. E já não sei quem é que o diz, se é o Daniel Oliveira, se foi o Bruno Vieira Amaral, mas hum, o hino, e eu acho que nos últimos 20 ou 30 anos, ser português é apoiar a seleção. Exatamente. Acho que mais do que lutar pelos nossos direitos a sermos melhores cidadãos, ser português é apoiar a seleção. E ai de quem não apoia a seleção cantando o hino. Portanto, de alguma forma, eu também sinto que o hino acaba por estar muito colado à seleção, pelo menos nestes últimos 30 anos. E se queres que te diga, eu acho que a maior parte das pessoas olham para a identidade portuguesa quase primeiramente como futebol. Uhum. E faz-me uma confusão. Agora, eu também li um comentário de alguém que eu até aprecio musicalmente, que é Garota Não. E ela dizia, ela também defendia a alteração do hino, defendia, estamos numa sociedade mais evoluída, menos bélica. Voltando ao nosso comentário do início, não, não estamos. Não estamos. Portanto, aquela ideia de vamos alterar para isto dar melhor com a minha visão do mundo, parece que estamos a tentar educar, mas ao mesmo tempo estamos a tentar moldar, ignorando também tudo o que está para trás. A mim faz-me um bocado de confusão. Aliás, ela falava uma sociedade mais evoluída, menos bélica, do ponto de vista de identidade nacional. A guerra da Rússia contra a Ucrânia fez mais pelo nacionalismo ucraniano do Uhum. que qualquer coisa. Claro, e que é o que Qualquer acontece sempre. Aliás, os Estados Unidos têm essa longa história de sempre que estão em guerra, o presidente é novamente eleito, ou seja, porque há uma identidade de não interessa às nossas quesílias internas, porque todos estamos juntos, ou seja, isso é uma verdade universal no nosso mundo. Mas há uma coisa, por exemplo, do que estavas a dizer, eu também vi esse comentário da garota, não, e eu acho que é mesmo um sinal dos nossos tempos e a falta que a moral cristã, a falta que a moral cristã faz na nossa sociedade, ou na sociedade atual, que é mesmo o conhecimento que nós temos de nós próprios. Porque nós, enquanto cristãos, somos chamados a desconfiar de nós próprios. Com qualquer bom cristão que tu vais falar, uh, sendo cristão, as coisas que ele vai, que nós iremos falar é acerca do mal cá em nós. Não é o bem cá em nós, é o mal cá em nós e por isso é que precisamos de um Salvador. E como esta lógica agora reverteu-se e todos estamos à procura da bondade num dos outros, é por isso que nós olhamos para o mundo e achamos que não, o mundo agora é tão evoluído, é tão pouco bélico, nós agora amamos-nos tanto. Quer dizer, está o Brasil à beira de uma guerra civil, está os Estados Unidos, outra. Mas Mas nós olhamos a para o grande mundo, verdade é que nós olhamos para o mundo ocidental, porque decidimos apagar dos nossos jornais e das nossas televisões tudo o que acontece fora mas do mesmo no nosso mundo, mundo mas o que eu estou a dizer é, ocidental. mesmo no mundo ocidental, né, Sim. tu olha e tu vês, quer dizer, invasões das principais instituições, um mundo menos bélico, está toda a gente à chapada, os países divididos 50 e 50 não Uhum. se entendem dentro, e é esta visão que me irrita profundamente, é, ai, qual é o futuro que queremos deixar aos nossos filhos? Olha, o futuro que eu quero deixar aos meus filhos é que pelo menos eles percebam que se queres fazer o bem àqueles que estão à tua volta, trabalha primeiro o bem em ti e vê o mal cá em ti e não tentes expurgar o mal do mundo em tudo o que tu vês à tua volta. E isso
é o que me irrita profundamente. E esta coisa do hino foi, pronto, mais uma. Sabes, quando tu chegas àquele ponto de, oh, pronto, já não há mais nada para inventar a seguir. A parvoíce já está em todo o lado, já tudo é motivo de discussão. Falta o hino. A mim não me irrita, a não ser na questão de epá, estamos num país evoluído, em que o governo não tem problemas nenhuns, em que as pessoas não estão com problemas económicos, em que não há dificuldades de ordem alguma. Portanto, vamos nos preocupar com aquilo que podemos nos preocupar. Não. Uhum. Estamos num país à beira do caos, com muitas dificuldades económicas. Eu diria que mudar o hino será a minha última preocupação neste momento. Sim, mas aí é que está. Eu percebo. Há uma parte de mim que eu percebo o Dino. O Dino é um artista. Claro, Não falar de tenho nada economia. contra a opção. Não, 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 Acho é não. que a opção não tem que crescer na Eu opinião estou-te a dar pública. razão. Pois, é aquela coisa. É só a questão de. Eu percebo que artisticamente falar de economia é uma coisa muito chata. Ninguém quer falar. Aliás, a arte também serve um bocado para te alienar da realidade. Mas depois unir a arte a querer fazer também ah, esta. É isto, a querer um mundo melhor. É um ativismo. Um ativismo. Exato, é isso mesmo, era essa a palavra que me estava a referir. A este ativismo, eu acho que está, isso é que eu acho que está a matar a arte. Ou seja, lido Sim, muito mas melhor a arte com o sempre Ozzy foi Osbourne. ativista, em maior ou em menor medida, mas sempre foi. Mas Pelo sim, menos a mas a partir de verdade determinada é, altura. eu acho que a partir de, sempre teve, mas tenho saudade dos Ozzy Osbournes que iam para o palco dar cabo de pintainhos e outras coisas mais, estás a ver? Do que, pelo menos é aquela coisa, Viste a estão a quantidade de fazer. gente que se reuniu contra o maus tratos aos animais, que eu acho que eram mais do que os professores. Portanto, o Ozzy Osbourne seria queimado, Exato, esfolado, exato. Hoje, esquartejado. hoje o fazer arte realmente é isso, é ser um ativismo. E pronto, e irrita-me. Irrita-me. Desculpa, Tiago, irrita-me. Mas, olha, por falar em irritações, nós, como bons protestantes, cantamos hinos, também cantamos coros. Há algum hino que te irrite? Há tantos. Há muitos. Há tantos. Mas normalmente nem é por causa da letra. Bem, há um que eu tenho problemas com a letra, que já disse aos pastores, não sei se é boa ideia dizer aqui, mas eu acho que há uma. Não é uma dos cânticos que a gente canta na igreja, que é quando aqui cheguei, alguém me tocou. Mas isso não é um hino, isso é um cântico. Exato. É um cântico. Este eu É lembrei-me um agora, estás a coro. dizer isso. Mas há muitos hinos, é assim, o que é que eu acho, qual é o problema para mim às vezes dos hinos? Eh, não tenho problema com as letras, teologicamente tudo correto, Mais ou menos. mas Há hinos e hinos. sim, sim, normalmente os que a gente Aqueles canta, que a mas gente canta, assim. há alguns que a gente canta, epá, que eu acho a melodia é importante, a harmonia, as harmonias até são boas, mas a melodia, e há coisas que é mesmo são feitas só para encaixar a letra, estás a ver? Não houve uma procura de Não, te tentar esqueças que são harmonizar. traduções. São traduções. Certo, 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 certo. Provavelmente na língua Eh, original a coisa cai melhor. um bocadinho melhor, talvez, mas há hinos assim que estou a cantar e ok. Mas eu percebo o porquê disso e o porquê de cantar os hinos, aliás. Hoje em dia menos, mas há poucos anos atrás, quando as pessoas eram iletradas, é uma forma, é quase um catecismo, tu teres as verdades bíblicas na ponta da língua e não há nada como cantares alguma coisa para as coisas te ficarem. Ahm, Não é só com a ideia de catecismo, é com a ideia também de louvor, não é? É um copiar no sentido de imitar aquilo que a própria palavra faz, que também tem vários cânticos. certo. Tem um livro inteiro que nos leva não só a guardar verdades de forma mais simples, como tu estás a dizer, mas também de louvar e de Sim, expressar verdades que serão importantes até para guardar e para ensinar. Sim. mas sim, e tu tens hinos que. Tenho vários. Aliás, Tenho vários, mas eu guardaria a resposta para o contrário. Eu gosto muito do Castelo Forte, do Martinho Lutero.
Gosto muito do Santo, Santo, Santo. Portanto, há assim uma série de hinos. Eu confesso que sou mais de hinos do que de, do que de coros ou de cânticos. Acho que são mais ricos, e acabam por apelar menos à emoção, que é uma coisa Tu és, que eu tu, sou mais tu és uh, o. direito. Eu diria que tu és do pior que os batistas têm para dar. Estás a ver? Essa- Não discordarei de ti, não discordarei de ti. Não, não, não. Eu Mas preciso de um pouco de emoção na minha vida. Embora é assim, eu aprendi ao longo dos anos reparem que a, eu acho que a os hinos conseguir ter trazem emoção. emoção. Eu acho é que é mais difícil fabricarem emoção. É diferente. Não, não vejo mal nisso, não vejo mal nisso. Eu acho que o louvar deve ser com tudo e mais Por, alguma coisa. por isso é que eu te digo, eu acho que os hinos trazem emoção, mas também há uma outra área que eu acho que hoje é mais complicado, que é os hinos demonstram mais facilmente a nossa iliteracia bíblica. Não do ponto de vista de histórias, mas do ponto de vista de conhecimento de Deus e até de um conteúdo mais alargado daquilo que a Bíblia ensina. Sim, Portanto, não estou a dizer que não haja acordes que sejam ricos, mas parece-me a mim que o hino, hum, até pela sua própria estrutura, é obrigatoriamente não, mais sim. rico Sem do que dúvida, passou-se. Não os sei, cantos. eu tenho andado um bocado desligado do louvor contemporâneo, mas há uns anos aquilo era quase o Jesus is my boyfriend, né? Era o conceito que se dizia, Jesus is my boyfriend. Tu substituías qualquer música da igreja, em vez de dizer Jesus, dizia my darling, e os hinos funcionavam da mesma forma, que eu amo-te tanto, tu és tudo o que eu sempre quis, Eu etc. acho que há algum esforço, e eu tenho ouvido alguns hinos recentes, há algum esforço em alterar esse paradigma. Mas esse é um paradigma real, diria eu, ainda hoje. Portanto, são mais canções de amor que podem ser cantadas num outro contexto, com o que tu dizes, alterando alguma coisa, do que às vezes um exercício mais rico e mais demorado. Mas repara, era o que eu dizia, eu acho que tem muito a ver com a nossa iliteracia Uhum. bíblica. Tem a ver com nós estarmos a ler a Bíblia e a praticá-la, se quiseres, de uma forma muito rasa. E nesse sentido, aquilo que se produz é raso também. E depois há uma outra circunstância, que eu acho que a ideia de termos música que acaba por se adequar muito às ondas daquilo que a música secular está a fazer, não só musicalmente, mas também em termos de letra, acaba por dar este bolo que às Sem vezes dúvida, é sem dúvida. traumático. É isso. Mas aí estamos totalmente do mesmo lado. Aliás, basta ouvirem as músicas que a gente escolhe, ou que eu escolho no final, porque algumas delas são não todas, mas Não, algumas são exemplo disso. não, mas algumas têm ali Bíblia que Tem, aquilo mas, é os mas livros essa completos. também é uma beleza. Algumas das canções que às vezes podem ser mais estranhamente entranháveis são aquelas que têm mais Bíblia. E tu estás a ouvir aquilo que estás a dizer, isto é estranho estar a cantar, ou estar a ouvir isto, mas é realmente bíblico, mas eu não seria capaz de. Que é isto? Exatamente, exatamente. É verdade. Mas olha, assim em jeito de terminar, por acaso nós agora em fevereiro vamos ter a Assembleia da Igreja e vou aproveitar o mote do DIN, não para mudar o hino de Portugal, que estou-me a marimbar para isso, mas falaste no Castelo Forte, pá, vou aproveitar e acho que o hino tem 500 anos, esse hino já tem 500 anos e está na altura de ser atualizado. Não é que o Martinho Lutero não tenha feito um bom trabalho, mas eu acho que está na altura e vou propor em Assembleia da Igreja que a gente possa rever o hino e propor um castelo forte. Por exemplo, castelo é uma realidade ainda um bocado bélica, nós já não temos castelo. Sei lá, um arranha-céus forte. O que é que tu achas? Podíamos propor o arranha-céus forte.
Estás a mexer no meu hino favorito, portanto, não te metas nisso. Pensa nisso, Tiago, pensa Verdade nisso. seja dita que nós não cantamos tanto assim. Eu acho que em 10 anos de igreja, se eu cantei uma vez ou duas, Não, isso é mentira. Ainda o cantámos agora há 3 meses. 2 ou 3 meses. estou forte. Castelo Forte. Que o Nando até tocou no órgão. Eu lembro-me. Estava um bocadinho com o tempo mais lento. Vês, estás a ver? Arranha-céus forte. É a minha sugestão. Eu vou fazer uma adaptação de letra, vou levar à Assembleia da Igreja. Pá, se for aprovado, Mas tem que ser uma fica. realidade portuguesa. Nós não temos arranha-céus. É verdade. Vou pensar um Caixa bocadinho nisto. Geral de Depósitos Forte. Mas se calhar tem outro sentido. Acaba por ser. Vamos pensar um Ou um bocadinho, mas eu governo acho que forte. Um governo forte acabas por agradar, né? não temos que pensar nisso, temos que pensar nisso. É isso, meu amigo. Meus caros, boa semana. Joel, um abraço. Já sabem que nos podem seguir nos sítios do costume. A gente não vai referir tudo e mais um par de botas, mas até para a semana. Até logo.